Olá, eu sou a Anaís Nascimento. E eu sou a Edilza Risso. E esse é o podcast Entre Fases. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. O nosso papo de hoje é sobre o equilíbrio mais difícil da vida adulta. Como manter a cabeça nas nuvens, cheia de sonhos, enquanto os nossos pés estão cravados no chão da realidade. O nosso tema central é o famoso embate entre a expectativa e a realidade, né? A gente passa a juventude inteira, né, idealizando como vai ser o nosso futuro, imaginando N cenários aí. Mas a vida real, ela não quer saber muito do que a gente está programado a fazer, né? Ela se apresenta para nós da forma, a maioria das vezes, muito diferente do que a gente imaginava como, né, o ideal, como a nossa expectativa. E a gente se vê aí entre os boletos, o cansaço, as limitações. Exatamente. E ter a cabeça nas nuvens não significa ser alienado, né? Significa ter fé, ter esperança e não deixar os olhos brilharem menos, né? Já ter os pés no chão é o choque de realidade que nos mantém vivos. Hoje vamos falar sobre 3 áreas onde essa corda bamba aperta de verdade. A nossa base na escola pública, a entrada no mercado de trabalho e o desafio da maternidade real. Então, começando aí pelo ponto de partida, né, que é a base da escola pública. Quem cresceu e viveu essa realidade da escola pública sabe que a cabeça nas nuvens é quase que um mecanismo, né, porque é uma realidade real, literalmente, existe, e que é dura, não é uma realidade fácil, né, a gente vive ali com poucos recursos, né, apesar de ter, né, N situações, a gente sabe que tem um ensino público muito negligenciado. Em alguns estados, algumas cidades e bairros, a gente tem também um estudo um pouco mais guiado, né? Enfim, o recurso público é muito menor do que o particular e a gente não tem como fugir disso. Mas a gente vem de uma realidade, né, de escassez de professores. Nós, particularmente, né, eu peguei muitas greves, né, na época do ensino médio. Sim. Salas lotadas, falta de professores, né, livros quando tinha alguns rasgados, né, aquela limitação. Eu não cheguei a passar por isso, mas a gente sabe que tem escolas que tinham dificuldade até com merenda, né, tipo, né, e a gente conviveu ali, né, nessa questão social de bairro. Convivemos com, não foi nenhum nem 2 casos de alunos que a refeição do aluno era ali no colégio. Tinha muitos alunos que não faltavam, não só por conta de aprender e tal, mas por conta disso, da alimentação. Verdade. Porque era uma refeição garantida que ia ter na escola. Então, é uma realidade muito dura e que, em certo ponto, pode nos querer parar, né, nos impactar, de tipo assim, como que dentro de uma realidade dessa eu vou sonhar a ser um médico? Eu vou me imaginar numa profissão, né, que agrega mais recursos. Como que eu vou sair disso, né? Então, é justamente esse paralelo que a gente quer trazer aqui, né? O quanto que, mesmo com a realidade, né, com o pé no chão ali, de que, poxa, eu tenho isso aqui, como que eu vou alcançar, né, a cabeça nas nuvens? Como que eu vou fazer para alcançar o meu sonho? O caminho, às vezes, vai ser mais apertado, mais difícil, mas é viável, é possível. Sim, e a gente cresceu, eu também, né, nós duas estudamos na mesma escola, inclusive. Escola. Íamos juntas, né, pra escola. Por um período, né. Um periodinho, E na nossa época teve a Malhação, né, a novela, então teve a Malhação e fora as outras séries de
televisão, filmes que a gente ficava imaginando que a nossa vida era daquele jeito, né? Poderia ser daquele jeito. Sim. De armários na escola. Feira de ciências, que faz, né, várias coisas legais. Mas a realidade nossa de estudante de escola pública é o portão cinza, a merenda que às vezes acaba, né? Sim. Falta de professores, como você bem citou, muitas greves, né? Muita coisa que acaba atrapalhando o nosso aprendizado, né? E que nem da questão da merenda é uma questão muito... Conheci pessoas, infelizmente, que só ia pra escola por conta da comida, né? Sim. É uma realidade muito, muito dura. E além de, tipo, você pensar na comida, você tinha que pensar também que para você chegar em outra... avançar mais na vida, você ia ter que competir muito mais, correr muito mais para você Exato. conseguir competir, né, com alguém que tá num nível mais privilegiado, né, digamos assim. Exatamente. E a escola pública tem o lado também de criar uma resistência em nós, né? A gente cria ali uma casca mesmo, né, mais forte, porque você é exposto a uma realidade difícil desde cedo, né? Apesar de nós, particularmente, não termos essa, né, graças a Deus, não passamos por essa questão de, né, privação extrema, nós tínhamos, né, ali, né, o mínimo de condições, enfim. Mas a gente, convivendo com esses paralelos da vida, você aprende a valorizar muito mais do que você tem, você aprende que se você não se destacar, se você não buscar realmente ser diferente, você vai ficar para trás, você vai ser levado com a onda, assim, né? Tem uma expressão que talvez caiba aqui, que eu gosto muito, que fala assim, que quem não quer arruma uma desculpa, quem quer arruma um jeito, uma coisa assim, ou quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E realmente é um posicionamento, assim, o paralelo com a escola particular, o aluno, na grande maioria, tem todo um recurso totalmente diferente, você é estimulado a estudar, você é, né, ali, cobrado mesmo por um outro viés, né? De repente você tem um pai ali que vai te falar, poxa, eu tô pagando, eu tô, né, tipo, vai te levar por outros caminhos, você tem tudo, você tem aquilo, você não tem... aí mais pra frente a gente vai chegar aí quando começa a chegar na adolescência, que muitos começam a ter que trabalhar ainda estudando no ensino médio, enfim. E são paralelos que, assim, te fazem dar mais valor, te fazem olhar e pensar, poxa, se eu quero sair disso aqui, se isso aqui eu quero avançar, eu tenho que fazer diferente, que é o esforçar mais, se dedicar, enfim, e buscar novas oportunidades. Com certeza. Estudar ali mostra que o seu ponto de partida não determina, né, o seu ponto de chegada, né, porque é difícil, é mais complicado, que a gente não pode avançar, né? E Deus usa os caminhos mais improváveis para cumprir os seus propósitos, né? Quantas pessoas a gente escuta, vê noticiário, fulano de tal era catador de lixo, por exemplo, né? E estudou, virou médico, ou então alguém lá nas regiões, infelizmente, né, nosso Brasil... Felizmente o nosso Brasil ele é muito grande, mas infelizmente a gente sabe que nem todas as regiões têm toda a estrutura, né, que possibilita todos os brasileiros terem as mesmas oportunidades. Então a questão lá do Nordeste, o pessoal do Norte, assim, vira e mexe, a gente vê algum noticiário que fala, né, um estudante de escola pública conseguiu passar em universidade. É algo, assim, muito legal de ser comemorado mesmo, porque só a gente sabe, né, como que é difícil, como que é trabalhoso, como que tem que ralar mesmo, mas que nem eu falei, Deus usa os caminhos mais improváveis para cumprir os propósitos dele, né? Ele, se a gente se esforça, se a gente
coloca diante dele os nossos desejos, os nossos sonhos, ele abre as portas, né? Sim, com certeza. E quando você diz que fala sobre a base, né? Tipo, pra gente não se envergonhar da nossa raiz, da nossa base. Eu lembro de um fato que me aconteceu quando eu tinha uns 11 anos, eu ainda morava, né? Não tinha mudado ainda de casa, foi da minha primeira infância mesmo. E eu lembro que na casa que nós morávamos era uma casa bem simples mesmo, né? A gente morava no barraco mesmo, né? Casa de madeira, enfim. E eu lembro que eu tava fazendo um trabalho com uns amigos e tal. A escola que eu tava no momento não era tão pertinho da minha casa, né? Eram uns 20, 30 minutos quase de caminhada. Inclusive era até, na verdade, em outro bairro do que eu morava, mas enfim. E eu lembro que eu tava fazendo um trabalho e um menino faltou, alguma coisa assim. E ficou desse menino ir buscar na minha casa. Eram 2 meninos, na verdade. Um já sabia onde eu morava, o outro não. E aí foi os 2 juntos, né? E quando eles me chamaram no portão, que eu fui levar o trabalho, a parte lá que eu tinha que entregar, o outro que não conhecia a minha casa ainda, falou assim, nossa, você não tem vergonha da sua casa? Ou uma coisa assim, ele falou alguma coisa da minha casa. E eu falei assim, não, tipo, não tô entendendo o que você tá falando. Por que eu teria? Porque eu teria, tipo assim, porque era um contexto tão assim, todos nós estamos inseridos naquele contexto que é muito engraçado o quanto que, até fugindo um pouco aqui do tema, mas assim, o quanto que dentro de nós existe um preconceito. Sim. Porque assim, o menino talvez assim, ele tinha uma casa, né, de concreto, vamos falar assim, né, construída, uma casa de repente dos pais dele. A casa que eu morava também era dos meus pais, mas, né, enfim, uma condição literalmente mais inferior, né, falando, né, de matéria. Mas nós estávamos no mesmo colégio, na mesma sala. Então, assim, de uma forma ampla, estávamos na mesma situação, mas o pouco que ele estava diferente de mim, ele já me menosprezou. Ainda que ele não tenha o peso do que ele falou, que eu acredito que não, que do mesmo jeito que eu não entendi o que ele quis dizer, talvez ele não quis ser grosseiro aquele ponto, porque não é um chiclete que você vai pegar na doceria e vem com um anel, uma casa. É uma coisa muito mais, né? Não foi assim, nossa, eu escolhi essa casa aqui. Não, é a casa da minha família, gente. E o quanto que a gente tem que posicionar, que a gente vem falando sempre, independente do tema, né? O quanto que a gente tem que olhar para nossa realidade, entender quem nós somos, e assim, o caminho que eu vou ter que, né, batalhar mais, vamos batalhar mais então. A gente não pode usar o ponto que a gente está como cravar ali a nossa estaca e pronto, eu vou morrer aqui. Não, a gente tem que sempre, né, olhar para frente, né, olhar e ter orgulho de onde a gente veio, né, e saber que a gente pode ir mais além, né. E não, é verdade. A gente fica até uma palavra aí de encorajamento para quem está ouvindo, né? Se a sua base foi simples, não ter vergonha. Exato. Olha para trás da sua história, né? Da onde que você veio, com orgulho, e aonde que você está também, né? Se você ainda se é um adolescente que está nos ouvindo, está numa situação difícil, uma escola complicada, uma escola, né, com poucos recursos, não desanima, né? Sim. Tenha fé em Deus que as coisas vão se ajeitar, né? E como a gente sempre gosta de dizer, o nosso lema, estamos crescendo e isso é suficiente, né? Então, sim, acalma o coração aí. Isso aí. E aí, quando a gente sai da escola, a gente vai lá, tá com o diploma na mão, um monte de coisa na cabeça, sem saber para onde a gente vai. E aí tem o segundo choque, né, da realidade, que é a inserção no mercado de trabalho, né? Porque nem sempre somos orientados o que fazer, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito amplo, né, para passar para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, uma preparação, né, realmente pré, né, ali antes da saída do ensino médio, já começar ali a buscar alternativas, buscar
uma aptidão profissional, ter interesse de continuar essa carreira dos estudos, porque na nossa classe, de forma geral, muito de nós, até a nossa geração talvez nem tanto, mas a dos nossos pais, jamais foram orientadas a buscar continuar. Ali era tipo assim, você tem que fazer ali o ensino médio e isso ia trancos e barrancos, terminou, você vai partir pro mundo aí, aceitar o que vem na sua frente e pronto, né? E hoje nós, né, no nosso caso, recebemos algumas orientações que de repente não foram tão assertivas, a gente talvez não foi tão... no meu caso, né? De, tipo, insistir muito com aquilo, de dar continuidade, de buscar realmente uma faculdade, buscar realmente uma pós-graduação, uma coisa que te agregue conhecimento, né? Para somar isso, a carreira do trabalho e tal. Partindo do princípio que também a nossa realidade demonstra que é muito difícil você se manter estudando sem trabalhar. Quando você chega à sua maioridade, né, que é os 18 anos, você sente o peso de ter que começar a dar retorno, né, de, poxa, preciso começar a ajudar aqui, porque não tá fácil, né, então chega essa expectativa aí que a gente quer sair do ensino médio, já ter tudo resolvido, ganhar já um super salário, né, e mudar o mundo, aí mudar muitas coisas em relação, partindo do ponto da nossa profissão, né, do nosso mercado de trabalho. É verdade. E a realidade, né? Sim. Gente, currículo enviado para 100 lugares, nenhuma resposta, muito Exatamente. difícil. Quando você, né, essa fase dos 18 aos 20 e pouquinhos, assim, antes dos 18, né? Muita gente começa a trabalhar antes dos 18, até por questões familiares, né? Que a gente tá comentando. Então, a busca por emprego, e tem, né, aquela coisa da primeira vaga, da experiência, falta de experiência. Mas como que eu vou ter experiência se não me dão experiência? Ai, gente. Gente, todo mundo passa por isso, né? É tão difícil. E você descobre que vai passar o dia tirando... E quando você consegue, né? Descobre que vai passar o dia tirando xerox, respondendo e-mail, cobrando cliente e ouvindo, né? Ouvindo reclamações, sapo, né? Engolindo sapo aí de chefe que nem sabe o seu nome direito, né? Quando a gente finalmente consegue o emprego, acaba acontecendo essas coisas. Sim. E é muito complicado, assim. É uma fase que a gente precisa ter muita paciência, ter muita fé, muita esperança de que as coisas vão se ajeitar mesmo, né? Sim, e a gente vai percebendo que o mercado de trabalho é uma segunda grande escola da vida real, né? Tipo, te ensina muita coisa, assim, de você absorver, né? Aprender mesmo coisas positivas, mas também aprende na raça mesmo, né? O começo ali sempre é mais complicado, tem essa questão de merecimento, que a gente sabe que muitas coisas você vai ter que, de novo, se destacar, ser diferente, buscar ali sair da curva, né? Ser fora da curva, na verdade. Pensar fora da caixa, na verdade. Uhum. E demonstrar, né, que você quer algo mais, que você quer, né? E para isso acontecer, para você ter essas evoluções, inicialmente a gente vai, né, acaba aceitando trabalhos mais difíceis de lidar, a gente aceita, né, não é aquilo que a gente sonhou, às vezes com um salário que não é aquilo que a gente precisa, mas a gente, né, precisava de algo a mais, mas a gente vai aceitar um salário às vezes mais baixo para poder, né, consolidar, né, a carteira, para crescer mesmo em conhecimento, porque uma coisa que eu tenho muito comigo também, toda a experiência, tipo, óbvio que assim, o dinheiro é o que vai pagar suas contas, é o que vai girar, né, o que vai fazer a sua vida movimentar, mas aquilo que você aprendeu ficou com você, né, quando a empresa te dispensa, o que você aprendeu, ela não consegue tirar de você. Você vai deixar o crachá, você vai deixar o uniforme, vai deixar ali, mas o seu conhecimento que você ganhou ali, você vai levar com você, né? Mas esse começo, essa base, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né?
como você bem citou, engole alguns sapos aí para poder conquistar coisas maiores na frente. E na perspectiva cristã, né, esse momento é um teste de caráter. Um teste de caráter pesado, né? É onde a gente aprende o valor do trabalho comum. Uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, sempre bateu muito nessa tecla pra gente, é sobre aquele versículo de... Eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Mas sobre fazer tudo que fizer, faça para... como se fosse para Deus. Isso, como se fosse para Deus, né? Sim. Então, ela me ensinou bastante isso. Então, mesmo que você esteja fazendo algo que não é do seu agrado, que não tá alinhado com aquilo que você deseja, mas tem que passar por isso, né? Pense que você está fazendo para Deus. E aí isso torna mais leve, né? A gente coloca os pés no chão, né? E entende que o topo é feito de degraus. Vai subindo de pouquinho em pouquinho, colocando tijolinho por tijolinho. E aí você consegue chegar no que realmente você quer, no que realmente almeja, no que realmente Deus preparou para você. Sim. E pegando um pouco da sua fala, do seu gancho sobre prestar o serviço aos homens como se estivesse servindo a Deus, eu lembro que, né, na minha experiência aí, na área que eu tô hoje, né, quando eu iniciei lá 12 anos atrás, eu comecei como aprendiz, né, e eu lembro, ficou uma coisa muito simples, ficou muito gravada em mim, né, ali tinha um programa de aprendizes, né, era uma empresa grande, então tinha uma galera, e aí a gente tava ali num processo de adaptação, né, com a gestão do RH, e aí eles fizeram uma reunião lá e chamaram os gerentes da empresa na época para poder dar uma palestra, falar, né, pra gente ali da empresa, enfim, contar um pouco da história deles. E ali foi algo simples que um gerente falou que me marcou até hoje. Ele falou sobre as etapas, né, ele falou assim, olha, hoje eu sou o gerente tal, tô aqui há tanto tempo, foi contando um pouco da trajetória dele. E ele falou do quanto nossas relações são líquidas hoje, né? E isso há 12 anos atrás já, né? Hoje, imagina, então, né? Sim. E ele falava assim... a gente tem uma fome, né? Uma necessidade das coisas serem muito práticas, muito rápidas, né? A gente quer... A nossa geração é quase uma geração miojo, né? Que é tudo em 3 minutos ali. E aí ele falando, né? Ele fala, hoje eu sou um gerente. Aí ele começa a contar como que ele começou, o que ele começou a fazer, o tempo que ele levou até chegar, né? A gerência, o quanto que ele, né, galgou ali para chegar, né, onde ele estava. E eu peguei aquilo para mim e eu guardei muito de tipo, a trajetória às vezes é longa, né? Vai demorar um pouco mais, né? Mas a gente precisa ter essa consciência, essa expectativa e ansiedade boa de aguardar o porvir, né? De aguardar, de ter essa visão do futuro, mas vivendo sobriamente o presente. Tipo, às vezes a gente quer tanto um exemplo, né? Colocando aqui o meu próprio exemplo. Eu tava como aprendiz, eu quero, me tornar um gerente. Não, mas, enfim. Eu quero para amanhã, eu quero logo, eu quero, né? E o quanto que essa caminhada constrói essa base, né? Porque ainda que aconteça de um dia para o outro, você sair de um extremo para o outro, que base você vai ter para manter aquele, né, o que você está alcançando? Esse caminho vai te preparar. Então, assim, a importância que tem, apesar de ser sofrida, a gente não está romantizando aqui, que não é fácil de você ficar ali, né, com um salário inadequado, às vezes, passando por algumas turbulências, às vezes, né, toda uma cadeia, né, gente, tipo, às vezes a pessoa mora longe do serviço, até uma jornada cansativa. Não só os jovens que estudam no ensino médio e trabalham, mas também os que estão fazendo faculdade, alguma coisa assim, algum curso técnico, né, enfim. Então, assim, é cansativo. Não é um contexto fácil, não é assim, a gente não quer falar que uma receita de bolo, espere 10 anos da mesma, e não é isso, mas assim, é a questão de ter essa perseverança, sempre olhar à frente e não se deixar engessar pelo próprio caminho que a gente está passando. É um caminho mais difícil, mais apertado, mas é um caminho que você consegue enxergar novos horizontes se você, né, porfiar por aquilo, se você
determinar e buscar, né? E aí é paralelos, né? Você tá ali, você vai buscar mais conhecimento, você vai sempre estar estudando, sempre buscando coisas novas, que vão te dar retorno, vão te dar resultado. Mas, caminhando aqui para nossa, né, continuidade do nosso papo, falando um pouco agora sobre a maternidade, né? Se tem essas etapas aí que são difíceis, né, para nós, como ser humano geral, e focando agora um pouco na parte da mulher, né? A maternidade também, em questão social, nos traz algumas limitações e nos fazem enxergar além daquilo que a gente tem como possibilidade. Independente da situação, a gente envolve aí de um amor, de uma dedicação, assim, que não dá para descrever, né? E sobre a maternidade, a gente precisa realmente frisar e falar aí com os pés no chão de verdade, né? Aquilo que acontece sem a rede de apoio remunerada, né? E quando a gente fala dessa parte de rede de apoio, tem a questão da remunerada e até mesmo a rede de apoio emocional e afetiva, né? Que é o que falta muitas vezes, porque às vezes não é a realidade de nem a metade da população tem essa realidade, né? De ter um apoio remunerado, né? É uma coisa realmente diferenciada. Mas, além disso, quando nos falta o apoio, a rede emocional, né? Sim. E esse é o maior abismo entre a expectativa e a realidade, né? Sim. O feed do Instagram, como a gente comentou já, eu acho que foi no primeiro episódio, sobre a comparação, né? A gente Sim. se compara muito. Aí vê aquelas mães todas com uma roupa toda alfaiataria, né? Tom Sim. pastel, que os bebês não choram, que os quartos são perfeitamente decorados. E tem uma babá, uma empregada ajudando nos bastidores, né? Mas a realidade da grande massa das mulheres é totalmente o oposto, né? O cansaço extremo, cabelo sem lavar há uns 3 dias. Gente, quem consegue fazer? Não dá. Deixar o cabelo lavado, principalmente com um bebê pequeno, com hidratação, fazer hidratação. Comentando aqui, já comentei com vocês que eu tô com a minha filha, né? Minha primeira filha. E ela tem alguns meses. E aí eu fui na minha cabeleireira e ela falou assim: olha, seu cabelo tá assim e tal, e você precisa manter o seu cronograma capilar. Eu falei assim: minha amiga. Que é isso? Você esqueceu? Ela falou assim: não, se você conseguir 5 minutos. Ela falou assim: não, se você conseguir 10 minutinhos de hidratação. Eu falei assim: 10 minutinhos? Mas é brincadeira. Mas é a vida real acontecendo, né? A gente tá aqui pra mostrar que nós somos iguais a vocês, Foi até a ideia do nosso podcast, né? Trazer familiaridade, que é o que a gente vive. Exatamente. De que a realidade não é essa. A realidade de estar tudo perfeito, né? Que nem a gente vê nas redes sociais. É de cansaço, que nem a Anaís falou, não ter um apoio remunerado, ter um apoio assim mesmo, porque tá todo mundo no corre. Exatamente. tá todo mundo, você liga pra amiga, aí a Anaís até comentou aqui nos bastidores, a gente tava conversando sobre nossos filhos, né, e de estar doente, na fase de estar doente, né, aquela correria sem ninguém, tem que deixar de trabalhar para cuidar da criança. Então é muito difícil, né? É muito pesado. Mas sempre tem aquele lado que eu gosto sempre de buscar, né? Deus está vendo, Deus está ajudando. A gente coloca Deus na frente e as coisas vão se ajeitando, né? Sim. E essa fase aí, quando a gente entra na questão da realidade da maternidade, envolve muito a questão da saúde mental, né? Porque é uma somatória de coisas, o puerpério por si só, né? Toda a transição de hormônios, tudo que a mulher passa,
mesmo a mulher que tem toda a rede de apoio, porque assim, o que a gente não quer também é partir para outros extremos, né? Porque às vezes a gente não quer romantizar a maternidade e a gente acaba desvalorizando, às vezes, a maternidade de mulheres que têm mais recurso, né? E é uma mulher, a mulher é a mulher sempre. Então, mesmo que seja uma mulher que tenha uma rede de apoio, uma mulher que tenha babá, que tenha tudo, ela é uma mulher, ela é um ser humano, ela tem um corpo, ela vai passar por dores, vai passar por puerpério, vai passar por tudo isso, e os recursos vão diminuir o efeito de repente, né? Ela vai ter outras possibilidades, uma mulher que tem todas essas regalias, vamos falar assim, se é a palavra que pode usar, ela não está isenta de passar por uma depressão pós-parto, não está isenta de ter, né? Do bebê ficar doente, dos do filhos, bebê, né? Exato. Por mais que assim, nossa, vai ter... A vacina nem lançou, a mulher já encomendou. Tipo assim, Sim. Não tem como prever tudo, né, 100%. Mas que existe essa carga mental, esse peso que vem, sim, sobre a mulher e que essas privações aí de não ter, na verdade, um apoio, né, causa a sobrecarga nela, né, mentalmente falando. Então, é um ponto que também força mais ainda a nossa necessidade de manter o nosso individualismo, a nossa... Fugiu a palavra. Identidade. A nossa identidade, isso. A palavra nos força a manter isso para poder passar por essa etapa também, que também é muito exaustiva, muito dolorosa, mas também é gratificante. Assim como os outros pontos que nós citamos, tipo, é um caminho mais difícil? É mais difícil, né? Quando você tem poucos recursos. Mas é um caminho possível, né? A mulher, ela tem... O ser humano, né? De forma geral. É direito à vida. Você tem direito a trabalhar, você tem direito a estudar, a ser mãe, a formar família, a ser pai. Por mais que os caminhos sejam difíceis, e a gente parece até repetitivo aqui, mas é para frisar mesmo que a questão de crescer é muito impactante quando a gente fala nossa frase, né, de estamos crescendo, isso é suficiente. Ela é muito real, é muito forte isso, porque não importa em qual período da vida você está, em como você está, o mais importante não é onde você está, é como você está em movimento, porque eu posso estar a 1000 passos da sua frente, mas eu estou parada, eu estou estagnada ali. Só que você está muito atrás, em movimento, e uma hora você vai chegar até mim. Se eu continuar parada, por mais que eu estou muito à sua frente, em algum momento você vai chegar a mim. Então, assim, o movimento é muito mais importante. Então, assim, a caminhada dá valor às coisas simples, dá valor à sua base, dá valor de onde você veio, que é o que a gente vem frisando aí, independente do tema, né? O valor de reconhecer a nossa raiz, de onde a gente veio, e olhar com amor para nossa história, né? Porque as dificuldades temos, é uma coisa que não está em discussão, em pauta, mas o quanto que a gente não pode se vitimizar, o quanto que a gente não pode, né? Eu não tenho isso e eu vou morrer assim, vou ser assim porque eu não tenho tal recurso, porque, né? É olhar o copo sempre meio cheio, né? Não meio vazio, mas sempre meio cheio. Está encerrando nossa conversa hoje, nosso tema, né? É muito reflexivo para nós, acho que é muita raiz do que a gente tem aqui como essência do nosso projeto, né? Mas a grande lição que a gente quer deixar aqui é o choque, né? Dessas realidades, da expectativa e da realidade do que a gente espera, e a gente busca. Não somos perfeitas, não chegamos 100% nesse... Eu não sei se alguém consegue chegar, mas é buscar esse meio do caminho, né? Ter os pés no chão e a cabeça nas nuvens, né? Saber que a sua realidade existe, que ela tá aí, mas não deixar de sonhar, não deixar de ousar, né? Alcançar coisas maiores por conta da sua situação, por conta do seu contexto. É saber que você pode romper com o seu contexto, você pode ir além, né? No início nós falamos bastante da nossa vivência, né? De como foi nossos laços, e hoje eu olho para minha história, particularmente, e quando eu olho hoje, com a vida que eu tenho com 32 anos, que é a idade que eu tô, quando meu pai tinha a minha idade,
ele tinha, metade dos recursos que eu tenho hoje, né? O meu pai, com 32 anos, ele estava lutando ainda pela casa própria dele, já tinha, né, mais filhos do que eu. Meu pai ainda estudava, né? Eu lembro muito que quando eu estava na 4ª série, o meu pai também estava na 4ª série. Uhum. Ele também correu atrás, né? É um exemplo vivo de que, tipo, não deixou a onda levar. Assim, ele não teve, na infância dele, ele não teve oportunidade de estudar, e na vida adulta ele correu atrás, ele se formou, meu pai, né, criou laços ali, né, se enraizou na profissão que ele escolheu, enfim, foi bem sucedido. Foi muito difícil o caminho dele, o meu já foi bem menos difícil do que o dele. E eu olho para minhas filhas e eu tenho certeza que quando elas tiverem 32 anos, que é a idade que eu tô hoje, elas vão estar muito além de mim. Verdade. Então, assim, o quanto que o esforço que a gente faz não é só por nós, é pela nossa geração, pelos próximos que vêm, né? Então, acho que o peso desse episódio, dessa conversa, é muito disso. De, tipo, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá buscando para alcançar coisas diferentes, para sair dessa bolha de que, aquela expressão lá da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, tipo, buscar coisas realmente além. Sim, é verdade, perfeito. Os pés no chão, né, ele nos dão a sabedoria para lidar com a escassez, né, com a rotina, com o cansaço, sem chutar o balde. E a cabeça nas nuvens nos dá fé para lembrar que a realidade de hoje não é o nosso destino final, como a gente comentou. Deus é o Deus que nos sustenta no chão, mas que também nos faz voar alto nas promessas dele. É isso aí. E se a sua realidade hoje está difícil, se o mercado de trabalho está pesado, a maternidade muito exaustiva, feche os olhos por um segundo e lembre-se, você está avançando. Repita com a gente aí nosso lema: estamos crescendo e isso é suficiente. E isso é suficiente. Compartilhe esse episódio com aquela mãe guerreira que você conhece, com aquele amigo que está lutando por uma vaga de emprego, ou com quem veio da escola pública e venceu na vida. Siga o Entre Fases na plataforma e avalie o nosso canal com 5 estrelas. E um abraço. Aqui, um abraço. Um abraço especialmente para os nossos amigos da escola, né? Que estudaram com a gente. Muitos venceram na vida e eu fico muito feliz com isso. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gente. Até mais, até a próxima fase. Valeu, fiquem com Deus. Tchau.